Vamos lá, vai chegando por aqui ele, o nosso colunista, o nosso jurista de plantão sempre aqui, Walter Mairovich na área. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto. Vamos entender esse personagem aí, o que pode acontecer com ele? Ele pode ter até uma prisão perpétua decretada, professor? Olha, Fabiola, o importante é a gente distinguir. Nós não estamos numa monarquia, eles não estão numa monarquia absoluta, onde os coroados e famílias estavam sempre acima da lei. Eram livres de qualquer sanção, de qualquer punição. Porque nas monarquias absolutas ocorre isso, até porque o rei, o soberano, é considerado um representante de Deus na Terra. Na Inglaterra, não, nós estamos numa monarquia constitucional. Daí duas manifestações importantes. A primeira delas, do próprio rei Charles, que diz que as leis devem ser cumpridas. A segunda, a manifestação do primeiro-ministro britânico, que diz que ninguém está acima das leis. Isso vale, portanto, para as monarquias constitucionais e, evidentemente, para as repúblicas. Mas eu lembraria, vendo aí os antecedentes criminais dele, aliás, que isso está sendo mostrado pelo The Guardian, os antecedentes criminais mostram que, numa linguagem nossa, bem brasileira, até de pós-carnaval, este ex-príncipe era uma chamada chave de cadeia. Em 2019 ele havia sido detido, isso está nos antecedentes criminais dele, isso está lá. Ele havia sido detido por suspeita de vazamento de informações sigilosas do interesse do Estado e também vazado informações sobre fatos ocorridos dentro do âmbito real. Depois se descobriu, veio isso bem depois, e aflorou que isso tem a ver, sim, desde a época com o caso Epstein, onde o Epstein teria recebido documentos referentes ao Estado britânico. Então, ele sempre criou problemas. Houve, como o Sakamoto já lembrou, aquele episódio do Charles com o casamento de renúncia ao trono, aí isso ficou de perna por alto. Por quê? Porque ele seria o rei, esse, aspas, chave de cadeia. Bom, mas isso tudo foi resolvido, mas ele, em 2011, e eu volto aqui para a folha policial, para a folha criminal do Andrew, então, em 2021, ele foi acusado de ter estuprado uma italiana de nome italiana, de família, de nome britânica, de nascimento, de nome Virginia Giuffre, ligada à famosa editora italiana, a Casa Editrice Giuffre. Bom, isso terminou depois de muita polêmica, depois da revogação de vários dos seus títulos, terminou num milionário acordo judicial. E depois disso tem todo o envolvimento dele com o caso Epstein e em novembro de 2022 a perda total, ou seja, perdeu todos os títulos e todas as condecorações que havia recebido, isso em outubro de 2022.
Então, Posso fechar a folha de antecedentes dele? Vai lá, é longa, né? Vou fechar aqui no resumo, tá? Não, assim, ó, tem uma coisa curiosa que as pessoas estão comentando, né? No nosso chat, a Ellen escreve, quer saber? Nada de novo. Esses casos, né? Aí tem gente assim, é a podridão da burguesia britânica aflorando e muita gente falando sobre esse comportamento desses homens, né? Esses homens poderosos. A gente tem casos no Brasil disso. A gente tem casos em andamento de investigação no Brasil. Ontem falávamos sobre isso aqui, né? Festas regadas a isso. Você mesmo falando dessa... Lembrou do caso do Epstein? E é muito curioso, porque apesar disso não ser uma novidade, isso não ser novo, né, isso continua acontecendo. O que é muito importante é ter essa punição e nesse nível, né, Sakamoto? O que você queria acrescentar? Eu queria acrescentar que é o seguinte, porque além da... Para quem está acompanhando agora, entrou nessa história da relação do Epstein com o Reino Unido, acaba batendo de frente só com a questão da monarquia, mas há semanas já o governo do primeiro-ministro Keir Starmer está na defensiva. Por quê? Por conta do Peter Mandelson, que tinha um assento permanente na Câmara dos Lordes, né, na Câmara Alta do Reino Unido, tinha sido indicado como representante, né, nos Estados Unidos, né? E o que acontece é que nos vazamentos de todas essas informações, né, dos arquivos do Epstein, está lá o Mandelson. Inclusive, há suspeita de que houve uma ação policial contra ele, inclusive pelo mesmo motivo de que houve contra o ex-príncipe Andrew, né, com relação à má conduta em cargo público. E também há, da mesma forma como o Josias lembrou no caso do Andrew, há também a suspeita de que o Mandelson tenha vazado informações importantes do Reino Unido para o Jeffrey Epstein. Sim, sacanagem nunca é só sacanagem. Sacanagem, tipo, que esses crimes que ele cometia tinha uma relação com o poder, inclusive, né? Por isso que a gente está fazendo esse paralelo, inclusive, sobre aquela matéria excelente de ontem, da Alex e da Joana na Folha de São Paulo, a respeito das festas que seriam, né, o que tudo indica, realizadas por donos do Banco Master lá em Trancoso, né, com autoridades, com poder econômico, com sexo, com garotas de programa e tudo isso mais. Ou seja, sexo nunca é só sobre sexo apenas, também é uma relação de poder e como isso se estabelece. Mas o que acontece? Essa questão do Mandelson, ela pegou tanto pro Starmer, dada a proximidade com os dois, que aí, por enquanto, já caiu o McSweeney, que é o chefe de gabinete do Starmer, do primeiro-ministro. O chefe de gabinete do primeiro-ministro caiu, né? Ele assumiu a responsabilidade, a sugestão de indicar o Mandelson para um cargo foi minha, né, aqui na gestão do Starmer, foi minha. Então ele caiu, só que o Starmer continua na defensiva. Por conta disso, né? Há muito questionamento. Ele foi no parlamento inglês, ele se justificou, tomou uma saraivada de críticas por parte da oposição, né? E agora vem o quê? Vem o escândalo em cima da família real britânica. É isso, vamos para os nossos problemas nacionais, que não são poucos também. Fabiola. Ô, Fabiola, eu adoro. Ô, Fabiola! Eu adoro. Ô, Fabiola! Manda ver, Mairoc, o programa é teu, aqui é todo mundo liberado, as pessoas são livres desse lugar. Olha, tem uma coisa aqui a ressaltar, né? Uma coisa muito antiga. Vamos puxar o vamos primeiro relembrar o caso do Superior Tribunal de Justiça, tá? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, que está afastado cautelarmente, caso gravíssimo, gravíssimo. São 2 crimes, são 2 vítimas, uma que foi incomodada e outra que foi assediada. Isso, uma delas na praia, em lugar público. Bom, lembrado isso, a gente chega ao Santo Agostinho, tá? Na Cidade de Deus, onde o Santo Agostinho, que todo mundo sabe que foi um bandalho durante um tempo, ele fala das 3 concupiscências. E eu lembro sempre de Príncipes de Rei, a concupiscência da carne, da vaidade e da grana.